Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui juntos, reunidos, mesmo que seja virtualmente, né? Que é como nós podemos nos reunir neste momento. Estamos aqui, em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, para conversarmos um pouco. Vamos falar hoje sobre um tema bastante pontual e trazer a mensagem de que é tempo de semear. A parábola do semeador, que é chamada a parábola das parábolas, nos leva a uma profunda reflexão sobre como estamos nos comportando perante aquela lei que está intrinsecamente gravada em nossa consciência, que é a lei de Deus, conforme está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos. A parábola do semeador diz assim, Jesus fala, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto algum. Mas outras caíram na boa terra, e brotando e crescendo, davam fruto. Um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. E Jesus disse então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola está lá em Marcos, no capítulo 4, versículos de 3 a 9. Ela é tão profunda, essa parábola, que a maioria das pessoas ainda não entendeu o seu real significado. Quando analisamos ao pé da letra, nós podemos julgar que esse semeador seja um sujeito descuidado, como se fosse um agricultor que, tomando as sementes na mão, saísse a jogá-las por todo canto, sem observar a qualidade do terreno onde ele está semeando. Todos nós sabemos que para que uma colheita seja boa, preciso é que o plantio seja feito em um terreno fértil. Porque se o solo não for bom, ele vai precisar ser corrigido para que haja, então, uma boa produtividade. Nesta parábola, é importante considerar que a terra de que Jesus fala simboliza o terreno espiritual dos corações humanos. O semeador representa todo aquele que semeia o amor no coração do seu próximo. Sendo assim, o semeador, então, não deve escolher o terreno, mas deve, sim, espalhar os ensinamentos, espalhar a semente sem distinção. Mas nesta parábola, o que Jesus está querendo chamar a atenção em especial não é para o semeador em si. Quão bons semeadores estamos sendo, se estamos ou não sabendo semear. Mas aqui nessa parábola, Jesus quer chamar a atenção para o tipo de terreno em que a semente cai. Porque os diferentes tipos de terreno simbolizam aqui os diferentes perfis psicológicos das pessoas. Então, o que verdadeiramente Jesus quer que analisemos com a compreensão dessa parábola é que tipo de solo nós estamos sendo. Como estamos recebendo o plantio. Porque as sementes estão chegando até nós. É a lei divina. São os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho de amor, que deve ser entendido como roteiro de vida para nós.
Aí, então, nessa parábola, Jesus nos mostra as várias opções de terreno, os vários perfis psicológicos para que nós, fazendo uma reflexão, possamos nos enquadrar, então, ante a sua semeadura. Será que estamos sendo aquele terreno à beira do caminho? Será que estamos sendo o solo pedregoso? Ou talvez o solo cheio de espinhos? Ou será que nós já somos solo fértil? Se já chegamos aqui, quanto estamos produzindo? 30? 60? Ou 100? Estar à beira do caminho significa, simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. São os indiferentes. São aquelas pessoas que achegam-se ao Evangelho, mas acabam retirando-se, ouvem as suas lições e saem, se vão. Seus corações ainda não conseguem sentir os ensinamentos. São aquelas pessoas que não são nem boas, nem más, simplesmente o Evangelho de Jesus não as toca. As sementes que ali caem, então, não conseguem, não chegam a germinar. Por quê? Porque é um solo endurecido. A semente não consegue penetrar. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. É necessário, então, que essas pessoas despertem a fertilidade que está latente dentro delas, porque todos nós possuímos, no nosso íntimo, a centelha do amor divino. Já no solo pedregoso, as pedras indicam as formações mentais cristalizadas ainda existentes em nós, os atavismos, as imperfeições que nós trazemos conosco e que precisam ser removidas. Essas pedras precisam ser removidas, seja pelo conhecimento da verdade imortal, ou seja, pela melhoria moral. Agora, toda disposição de melhoria, ela não deve ficar apenas nas boas intenções. É preciso agir. É imprescindível o trabalho, o estudo. É necessário que nós construamos uma boa base de conhecimento doutrinário, que seria, então, a terra funda, para que possa alimentar, assim, a sincera vontade em nós de melhorar, fazendo com que nós não desanimemos e não abandonemos o trabalho que tem que ser feito. Os pedregais simbolizam aqueles que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluírem, mas logo se desmotivam. Já conhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. São aqueles que já têm um início de despertar para o bem, mas como a terra ainda é pouca, tem mais pedra do que terra, então a semente ali que cai cresce rápido, mas logo é queimada pelo sol, porque as suas raízes não são profundas, as suas raízes não chegam ao coração. Os pedregais, então, poderão se tornar terra fértil? Sim. A partir do momento que essas pedras sejam retiradas, sejam removidas, e o arado do conhecimento e do trabalho possa lhe forjar a renovação. Já o solo coberto de espinheiros é quando nós permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos, que são as nossas imperfeições e as imperfeições daqueles que convivem conosco, que nos cercam, quando nós permitimos que essas imperfeições sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo. Então, os espinheiros simbolizam as seduções do mundo. Trata-se aqui de um solo potencialmente fértil, mas onde as boas sementes não conseguem germinar,
Por quê? Porque os espinheiros que ali crescem, que são os apelos do mundo, tomam conta desse solo e sufocam a sementeira espiritual. Isso acontece bastante com pessoas de grande capacidade intelectual, nas quais, teoricamente, haveria mais condições de entender as verdades divinas, porém, muitas vezes, elas possuem o lado moral sufocado pelos interesses mundanos. Então, a sensualidade, os apelos da matéria, lhes parecem mais interessantes do que os ensinamentos de ordem espiritual. Nós temos aqui aquelas pessoas que, ao ouvirem a palavra de Deus, comparam as coisas materiais com as espirituais e acabam decidindo-se pelas materiais. Por quê? Porque representam um caminho mais fácil, mais cômodo e aparentemente mais prazeroso. Isso porque não conhecem a alegria de servir ao próximo, a alegria de ser bom, de fazer o bem. Agora, o solo fértil representa aquelas pessoas que se fazem receptivas às coisas espirituais e que, independentemente da religião que professem, colocam em prática os ensinamentos de Jesus, cada um de acordo com o seu nível de evolução e de acordo dentro das suas possibilidades. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam essas pessoas simbolizadas pela boa terra, esses ensinamentos são assimilados e difundidos, repassados, num processo natural. Acima de tudo, na vivência do dia a dia. Porque é aí, no dia a dia, que nós provamos que somos verdadeiros cristãos. No trato com as pessoas. Como nós nos comportamos diante de um acontecimento, seja ele bom ou ruim. Nós lembramos aqui de Francisco de Assis, quando ele nos recomenda, dizendo assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, realmente, é a prática ali no dia a dia que vale muito mais que as palavras, que os discursos. Então, solo fértil é aquele coração mais amadurecido, apto a receber o evangelho, aquele coração que já está disposto a acatar novos aprendizados e que está disposto também a renunciar às antigas e infelizes aquisições. É aquele coração que está disposto a fazer a reforma íntima. Mas mesmo no solo fértil, há diferenças. Cada um produz de acordo com a sua capacidade de assimilar a palavra de Deus, em maior ou menor escala. Então, uns vão produzir mais, outros vão produzir menos, conforme o seu grau de adiantamento espiritual. Aqui nós vimos, então, os 4 tipos de terreno que a parábola do semeador nos apresenta. A palavra de Deus, a semente, é uma só. É a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. Agora, se ela não atua com a mesma eficácia em todos os corações, se ela não germina da mesma forma em todos os corações, isso é porque aqui na Terra existe uma variedade, uma desigualdade muito grande entre os espíritos que a habitam. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à fraternidade, à justiça, outros mais propensos ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, à indiferença.
mais apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Existe essa diferença e é grande. Então, a condição da terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e, acima de tudo, moral de cada um. E é isso também que determina que tipo de semeador estamos sendo. Porque todos nós somos, ao mesmo tempo, solo que recebe e semeador que semeia. Não costumamos dizer que somos todos professores e aprendizes? E essa é uma grande verdade, porque nós estamos constantemente nesse processo de dar e receber, de aprender e ensinar. Agora, o que estamos aprendendo e o que estamos ensinando, aí é de cada um, é individual. O maior de todos os semeadores que já esteve aqui na Terra foi e sempre será o nosso Mestre Nazareno, o único Espírito perfeito que já esteve entre nós. E em todos os seus ensinos fica ressaltado o respeito ao livre-arbítrio das criaturas. Em vários momentos ele demonstra isso. Nessa parábola mesmo do semeador, ao final dela, Jesus nos diz assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Obviamente que Jesus sabia que todos nós temos ouvidos, mas sabia ele também que nem todos nós desejamos ouvir. Porque a partir do momento que nós ouvimos, que nós tomamos conhecimento da verdade, nós não poderemos mais alegar ignorância para justificar os nossos equívocos. Em outra fala também, ele diz assim, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, Jesus nos deixa bem claro que não há imposição. Ele diz: quem quiser vir. Então, o Mestre nos convida. Jesus está constantemente nos convidando a segui-lo. E quantos de nós têm aceitado esse convite? Na história, nós temos exemplos maravilhosos de espíritos que aceitaram o convite de Jesus. Maria, a pecadora de Magdala, aquela que possuía o coração sedento de amor e por isso entregava-se aos prazeres e amores mundanos, a partir do momento que ouviu as pregações de Jesus, ela soube receber as sementes do seu evangelho. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 20, ele nos traz um diálogo de Jesus com Maria, e ele nos diz assim, que em diálogo particular com o Mestre, Maria Madalena questiona se Deus a aceitaria mesmo sendo uma pecadora. E Jesus lhe responde dizendo: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas, Maria, são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. E Jesus lhe recomenda: caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E ainda no livro Boa Nova, nesse mesmo capítulo, nesse diálogo de Maria com Jesus, ela lamentando que não poderia ser mãe, ela soube entender o sentido profundo das palavras de Jesus quando ele lhe questiona: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães?
Maria Madalena soube receber o plantio. Era solo fértil. As sementes do verdadeiro amor, então, germinaram em seu coração. E Maria foi e semeou. Falava de Jesus aos mais tristes e infelizes, revelando-lhes a boa nova. Algum tempo depois da crucificação do Mestre, ela se transferiria juntamente com um grupo de doentes ao chamado Vale dos Leprosos, porque a hanseníase, que era a lepra daquela época, conhecida como lepra, uma doença contagiosa, então os portadores dessa doença, eles eram excluídos da sociedade, eles não poderiam conviver ali nas cidades junto com as outras pessoas, então eles eram como que exilados para esse vale, o Vale dos Leprosos, e Maria foi até lá com eles para cuidar deles, e lá nesse vale, ao final de todas as tardes, Maria reunia esse grupo de amigos para lhes falar sobre os ensinamentos de Jesus, confortando-lhes o coração e enchendo a todos de esperança. Maria Madalena semeava o evangelho de amor de Jesus Cristo. E quando ela desencarnou, acometida pela hanseníase, doença que ela adquiriu ali junto aos seus amigos. Na verdade, esses amigos eram os filhos das outras mães que Jesus pediu que ela cuidasse. Então, quando ela desencarnou, foi o próprio Mestre que a recebeu, que a tomou nos braços, dizendo: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Maria Madalena não teve medo, semeou mesmo em meio à doença, enfrentando todas as dificuldades. E nós? Como nós temos agido nesses dias tumultuosos que a humanidade tem vivido, no enfrentamento à pandemia do coronavírus? Nós sabemos que é um momento evidente de transição pelo qual a Terra passa. E períodos assim costumam nos trazer lições profundas acerca das nossas relações com os valores éticos e morais das criaturas humanas, e também com relação ao nosso apego às questões de ordem material. Certamente é um momento que nos permite tirar lições grandiosas e necessárias para o enriquecimento do nosso patrimônio espiritual. Também é muito importante nós relembrarmos aqui que esse tipo de fenômeno é ferramenta divina para acelerar o progresso da humanidade, conforme nos esclarece a espiritualidade na questão 737 de O Livro dos Espíritos, quando trata lá dos flagelos destruidores. E na questão seguinte, na questão 738, Kardec pergunta se não poderia Deus usar de outros meios para fazer com que a humanidade progrida, que não fosse os flagelos destruidores. E os espíritos amigos nos dizem que sim, que Deus pode fazer isso e o faz todos os dias. Cada um de nós recebe os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Mas nós temos o livre-arbítrio e nem sempre nós escolhemos o caminho do bem. Daí, então, os flagelos destruidores se fazem necessários para que, uma vez atingidos em nosso orgulho, nós possamos, então, sentir, perceber a fraqueza, a pequenez que ainda nos caracteriza. E assim, quem sabe, possamos, então, mudar para melhor. Diante disso, para que sejamos terra fértil e, ao mesmo tempo, bons semeadores, nós devemos fazer um mergulho para dentro de nós mesmos, buscando o conhece-te a ti mesmo, conforme nos propõe Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos.
Nós devemos aproveitar esse isolamento social imposto pelo coronavírus a fim de buscar a meditação, buscar essa viagem interior, buscar o autoconhecimento, que certamente nos ajudará, nos auxiliará na conquista da serenidade que nós tanto almejamos. Então, as epidemias, as pandemias, elas sempre vieram para ensinar a humanidade a evoluir espiritualmente. Então, meus amigos, neste momento, nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo, nós devemos sim seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, seguir as recomendações das autoridades médicas e sanitárias. Mas em tempos onde o isolamento social se faz necessário, tomemos o cuidado para não transformá-lo em isolamento afetivo. Que a suspensão física das atividades não constitua interrupção das ações doutrinárias que fundamentam as práticas espíritas. Continuemos, então, os nossos estudos, continuemos o nosso trabalho, só que agora de uma nova forma, com esse novo formato, em encontros virtuais, como este que estamos fazendo, como temos feito com os nossos estudos, porque nós não estamos sendo convidados à ociosidade. Nós estamos sendo convidados, sim, a nos reinventarmos, a fazermos de uma forma diferente. Estamos sendo convidados a passar mais tempo dentro do nosso lar, a passar mais tempo com os nossos afetos e até conosco mesmo, buscando esse autoconhecimento tão importante para todos nós. Que possamos, então, vibrar positivamente, mantendo a fé e a esperança, que possamos aproveitar essa oportunidade para desenvolver em nós algumas qualidades, como a inteligência, a paciência, a resignação, a abnegação, o amor ao próximo. Podemos crescer muito nesse período. E nós vamos encerrar, então, lembrando alguns trechos da oração de Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, quando do encerramento da 22ª Conferência Estadual Espírita, em Pinhais, em março deste ano, onde estivemos presentes. Dr. Bezerra nos traz a seguinte mensagem: jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do universo estão conosco no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Belíssimas as palavras do Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo. Então, nós paramos para refletir sobre tudo isso e chegamos à conclusão que é tempo de semear. Semear através da palavra falada,
semear através da palavra escrita e, acima de tudo, semear através do exemplo, das ações, das boas ações. Então, meus amigos, semeemos o amor onde estivermos e por onde passarmos, e tenhamos a certeza que a fé nos confortará através da oração, e jamais nos esqueçamos que quem está no leme é o nosso grande mestre Jesus. Fiquemos em paz. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho, e que possamos ter uma semana abençoada, continuando os nossos estudos, e que nos encontremos em breve, então. Um abraço virtual para todos, e roguemos a Deus que em breve possamos nos abraçar também fisicamente. Um grande abraço a todos, até mais.